Boa noite. Maravilha, Deus nos trouxe até aqui, 2020, estamos finalizando este ano. Graças a Deus por estamos aqui. Deus nos colocou neste momento durante o ano de 2020. Muitos desafios foram alcançados neste ano. Tivemos a Covid como sendo a pandemia, mas Deus nos trouxe até aqui. Agradecemos este momento, porque temos a oportunidade de estar fazendo esse último culto ao nosso Deus do ano de 2020. Através do YouTube, os nossos irmãos, estamos distantes, mas estamos juntos, no mesmo coração, na adoração ao nosso Deus. E aos visitantes que estão aí, os nossos amigos, também estão junto conosco, cultuando ao nosso Deus, ouvindo a palavra de Deus, para que nós possamos fazer este culto e adoração ao nosso Deus. E também aos nossos amigos, tem um QR Code, que está aparecendo aí na sua telinha, onde você pode acessar e vai ter uma equipe dedicada para te dar toda a atenção especial neste momento. Este é um momento também de estarmos orando porque Deus nos trouxe até aqui. Como também muitos irmãos, juntamente com a questão da pandemia, perdemos alguns irmãos, mas por outro lado também tivemos muitas vitórias. Temos também, dentro a questão da pandemia, o nosso pastor Doronésio, que neste momento está em casa e está se recuperando da Covid. Deus tem confortado o teu coração, juntamente com outros irmãos também. E eu convido neste momento o pastor Diego Bravin, que vai estar trazendo e vai estar nos levando em oração ao nosso Deus, para agradecer este culto que nós estaremos realizando para a tua obra. Pai bendito, nós rendemos ao Senhor toda a nossa adoração, todo o nosso louvor, sendo sabedores que o Senhor é digno de ser glorificado, de ser exaltado. Por isso a nossa oração é de louvor, mas também de gratidão, porque podemos dizer que até aqui nos ajudou o Senhor, e grandes coisas o Senhor tem feito por nós, mesmo em um tempo de tantas dificuldades. Muitas são as coisas que poderíamos trazer nessa noite como motivo de gratidão, mas aqui rendemos o nosso louvor e o nosso reconhecimento ao Deus único, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Abençoa, Pai, esta celebração e aceita neste primeiro ato de culto o nosso louvor sincero no seu santo trono de glórias. A Ti todo louvor nessa noite será dado em nome de Jesus. Amém e amém. Bom é estarmos aqui para louvarmos a Deus, para agradecermos ao Deus, para estar cultuando e prestando neste momento o nosso último culto deste ano. E o apóstolo João, o apóstolo do amor, no livro de Apocalipse, faz uma saudação muito linda. Ele diz assim: aleluia, salvação e glória e honra e poder pertencem ao Senhor nosso Deus. Louvai o nosso Deus, vós todos os seus servos, e vós que o temeis, tanto pequenos como grandes. Aleluia, pois já o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, reina. Vamos ler junto este versículo, capítulo 19 de Apocalipse, versículo 1, 5, 6 e 7. Aleluia, salvação e glória e honra e poder pertencem ao Senhor nosso Deus. Louvai o nosso Deus, vós todos os seus servos, e vós que o temeis, portanto pequenos como grandes. Aleluia, pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina.
Salmos 145, versículo 3 e 17. Vamos todos juntos? Grande é o Senhor e muito digno de louvor, e a sua grandeza inescrutável. Justo é o Senhor em todos os seus caminhos, e santo em todas as suas obras. Grande é o Senhor que estamos adorando nesta noite. Essa é a nossa oração que nos acompanhou durante este ano e, por certo, estará nos acompanhando no próximo ano. Só de ti
vivendo os últimos momentos, os últimos minutos do ano de 2020, um ano tão singular, um ano tão diferente, mas um ano muito abençoado por nosso Deus. Quando a gente canta aquele hino, a gente pode entender. Se a gente contar as bênçãos, nós vamos ficar surpresos o quanto Deus já fez. Esse ano, para mim, foi um ano didático. Aprendi muitas coisas, coisas pequenas, detalhes que passavam batidos, despercebidos, né? Sentimentos, e que a gente pôde se aprofundar mais neste ano, com relação à nossa família, com relação ao nosso Deus, com relação à nossa igreja, com relação à nossa vida espiritual. Para mim foi um ano bem especial. Dr. Marcos Daniel, como médico, como foi o seu ano de 2020? O ano de 2020 foi um ano bastante diferente, mas eu acho que você está certa quando você fala que a gente aprende a contar as bênçãos, né? Então, em 2020, particularmente, eu passei o desafio da Covid, tive um tempo para refletir bastante, 15 dias em casa, né? A gente tem tempo para parar e para pensar. Depois, graças a Deus, me submeti a uma cirurgia, deu tudo certo, com um pequeno problema no meio, mas a gente sentindo a mão de Deus, nos ajudando, levantando pessoas, isso é muito importante. E o que a gente tem que aprender é que, como médico falando agora, né, não como uma pessoa que pode adoecer, mas uma pessoa que está vendo, a gente não sabe o que é isso, a medicina não sabe ainda. A gente acredita na vacina, a gente acredita em uma coisa ou outra, mas o que a gente tem que aprender, o que você aprendeu muito, a gente precisa confiar no nosso Deus. A gente precisa aprender a caminhar nos passos dele. O Anderson também viveu momentos, né, no vale, mas o Senhor o abençoou grandemente. Qual a sua perspectiva para o ano de 2021? O ano de 2021, né, a minha expectativa, né, é um ano, né, de cura, é um ano onde a gente crê que Deus irá se manifestar, irá extirpar esse mal, né, do mundo, e poderemos novamente nos abraçar, poderemos, né, nos confraternizar, poderemos ter momentos juntos de alegria sem mais nenhum impedimento. Essa é a minha expectativa. Carol, que com toda a sua família também venceu junto com Deus, né, o Covid. E eu queria te perguntar, Carol, há esperança para o próximo ano? Como a gente pode pensar, de que maneira a gente pode nos orientar, ou que sentimento a gente precisa ter para embarcar no novo ano? Eu, com a minha família, na verdade eu e meu esposo, nós vivemos a Covid e nós passamos por 30 dias de quarentena, porque nós fomos diagnosticados em períodos diferentes. E eu gosto muito de me apegar nos textos e contextos bíblicos. Eles nos trazem bases muito fortes que fazem com que fortaleçam a nossa fé. Eu sempre tenho um trato diário de muita leveza. As pessoas que estão ao meu redor sabem disso. Sou muito brincalhona e a gente leva os nossos tratos diários assim com muita leveza. Mas a Covid não foi um tratamento fácil. Foi um tratamento em que a reavaliação e a reorganização de metas, de práticas foi necessária para que a gente pudesse compreender os próximos passos. E quando a gente se confronta em muitos textos bíblicos, a gente vê que Deus o tempo todo na história, Ele tem a história nas tuas mãos. Nós fomos pegos de surpresa, assim como o Marcos Daniel colocou, que a ciência e a medicina não sabe o que é a Covid, não compreende esse vírus. Mas Deus não foi pego de surpresa, porque Ele sabe o que é isso. Ele não pode ser surpreendido, porque Ele é o dono da história. Ele sabe de todas as coisas. E quando, por exemplo, a gente se confronta com o texto de Josué, e aí Deus fala para Josué, olha, esse povo tem caminhado por 40 anos do deserto.
E aí, quando a gente pensa nesse povo que caminhou durante 40 anos do deserto, esse povo pôde viver durante o dia por uma sombra, foi guiado por uma sombra, durante a noite por uma coluna de fogo, diariamente foi alimentado por um maná. Esse povo teve um mar sendo aberto e passaram por pés enxutos. Esse povo viu o mar sendo fechado e o exército inteiro de Faraó sendo consumido. Esse povo viu jorrar água de pedra. Esse povo viu muitos milagres acontecendo. E nós também somos esse povo, porque nós vimos muitos milagres acontecendo no nosso meio. Nós vimos muitos milagres acontecendo no nosso meio. E o que Deus fala para Josué no capítulo 1? Né? O tempo todo, eu acho que são 3 vezes que Deus fala para Josué no capítulo 1. Ele fala, olha, ser forte e corajoso. Ser forte e corajoso. Ser forte e corajoso. No entanto, Josué, não se esqueça da lei, medita nela de dia e de noite, é ela que te fortalece. Então, queridos, meditem na lei do Senhor diariamente, é ela que nos trará e fortalecerá a fé que nós precisamos ter para a nossa caminhada no Senhor Jesus, seja em 2021, seja em 2022, seja em 2023, 2050 e 70, até que o Senhor Jesus volte. Até que o Senhor Jesus volte. Mas não esqueçamos que a palavra que foi dada a Josué, e se a gente parar para lembrar, só Josué e Caleb que saíram do Egito e chegaram à terra prometida. Todos os outros pereceram no caminho. Por quê? Porque confiaram no Senhor. Então, que sejamos nós aqueles que chegaremos à terra prometida, que sejamos nós aqueles que mantenhamos a nossa fé firmes naquele que é o dono de toda a fé, que é o dono de toda a história. Amém? Amém. Amém, querido. Este é o Deus que buscamos, este é o Deus que adoramos nesta noite. Ser forte, corajoso e não temas a angústia. O Senhor irá adiante, sua luz te guiará. Ser forte, corajoso e não temas a
Gostaria de apresentar, não preciso nem apresentar, o pastor Diego Bravin. O pastor Diego Bravin é o nosso diretor da Convenção Batista Capixaba, e Deus nos colocou, o pastor Diego Bravin, hoje aqui conosco, para estar falando da palavra de Deus, mas o que Deus colocou no coração dele, o Espírito Santo de Deus, com certeza, vai estar falando através da voz dele, aos nossos corações. Uma boa noite a você, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida e também sobre a sua casa. Obrigado, irmão Altemar, pela apresentação, pelo gesto carinhoso de sempre. Quando estamos aqui, somos sempre muito bem cuidados por esta amada igreja e por esses irmãos. Chegamos aí a mais um final de ano, uma das ocasiões mais especiais e talvez oportunas para muitas reflexões acerca da vida, acerca da nossa caminhada, momentos onde temos um olhar introspectivo e podemos pensar então sobre alguns acertos e erros, prognósticos, perspectivas. O fato é que vivemos em um tempo de muitas oportunidades pela ocasião que estamos vivendo no final de ano. E o texto bíblico que gostaria de compartilhar com você nesta noite se encontra no Evangelho de Jesus Cristo, segundo o olhar e o relato de Lucas, no capítulo 15, a partir do verso 8, nós encontramos aqui uma narrativa que nos possibilitará nessa noite sublinhar algumas lições muito importantes para esta virada de ano, ou para o início de um novo ano, de uma nova etapa, de um novo ciclo na nossa caminhada e também na nossa vida. Diz assim: ou qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia e varre a casa e procura atentamente até encontrá-la? E quando a encontra, reúne as suas amigas e vizinhas e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei a moeda perdida. Eu digo que da mesma forma, a alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende, ou por uma alma que é salva. Pai, esta é a tua palavra, mais uma vez, por meio dela, fala aos nossos corações com autoridade, com poder. Traga nesta noite lições preciosas à nossa vida, para que possamos ter a compreensão do projeto que o Senhor tem para cada um de nós. Oramos com gratidão por tudo, em nome de Jesus, amém e amém. O texto que acabamos de ler é um texto bastante conhecido, e ele traz o relato de uma humilde mulher, uma pobre mulher, que vive uma situação muito desesperadora, porque esta mulher trabalhadora, que dedica a sua vida, o seu tempo, possivelmente para o sustento da sua casa, compromissos diários. O texto relatado por Lucas é uma das parábolas de Jesus, onde trazia alguns ensinamentos muito pontuais aos seus talmidins, discípulos que o acompanhavam nesta caminhada. Jesus quer trazer uma verdade ao coração dos discípulos, falando da fragilidade e da humildade desta mulher, e ao perder uma dracma, uma unidade de valor que havia adquirido pelo seu trabalho, pelo seu suor, pelo seu esforço, esta mulher agora fica angustiada. Ela entra em desespero porque esta perda traria um dano muito claro e impossibilitaria essa mulher de arcar com os seus compromissos. Talvez abastecer a sua despensa, talvez pagar alguns impostos e dívidas e compromissos que haviam sido feitos, embasados então nestes valores. O texto vai nos falar sobre perdas, e eu gostaria de pensar com você nesta noite, exatamente sobre perdas irreparáveis na nossa caminhada para o 2021. Perdas que não são aceitáveis
e que não devemos caminhar como objetivo ou meta em direção contrária. E este texto vai nos ensinar exatamente que as perdas possibilitam crescimento, possibilitam também o desenvolvimento e a maturidade na caminhada e na vida. Mas eu quero utilizar-me deste texto, como já disse, para destacar perdas irreparáveis na nossa caminhada para 2021. Falhas que não podemos cometer, ou perdas que são inaceitáveis para esta caminhada de alguém que se relaciona com o Deus Criador dos céus e da terra. E eu gostaria de elencar de uma forma muito breve algumas lições muito preciosas que podemos aprender nesta noite e guardar no nosso coração para sermos bem-sucedidos no ano de 2021. Como disse, a ocasião nos remete a pensar sobre a vida, a projetar alguns sonhos. Mesmo diante de incertezas, todos nós estamos vivendo a ansiedade, mas planejando algo, pensando em algo novo, sendo otimistas com o novo ciclo que será instaurado a partir de um ano que se inicia. E eu quero sublinhar uma lição muito importante nesta noite: jamais perca a direção de Deus para a sua vida. A primeira verdade que eu gostaria de sublinhar: não perca a direção de Deus para a sua vida. Porque quando perdemos a direção de Deus, perdemos o senso da realidade. Quando perdemos a direção de Deus, perdemos o foco. Tardamos o processo de milagre, de desenvolvimento da nossa fé, de cura que Deus tem para a nossa vida. Me recordo que, alguns meses atrás, viajando com a família, e sendo direcionado por um aplicativo, entramos em um caminho ou em uma estrada contrária à direção que estávamos buscando. E foi horrível, porque já era tarde, o sol já tinha se escurecido, a noite havia chegado, e começamos então a nos preocupar com o caminho contrário que estávamos seguindo. Precisamos naquele momento de reprogramar o aplicativo e a nossa direção. Quando perdemos ou caminhamos diferente da direção de Deus para a nossa vida, somos penalizados e sofremos muitas perdas na vida espiritual. Por isso, jamais perca a direção de Deus para a sua vida. É interessante que o próprio Jesus, ele traz a ênfase da direção e do propósito de Deus na sua estada aqui na terra. João capítulo 17, no versículo 4. Jesus, que estava ali rodeado pela família, ouvindo algumas falas: filho, vá nessa direção, faça isso. Jesus afirma que a sua estada na terra era para cumprir a vontade do Pai que lhe enviou. Por isso, querido e amado irmão, nesta noite, estamos próximos do apagar das luzes de 2020. Fica a primeira verdade sublinhada a nós. Para 2021, não perca a direção de Deus para a sua vida. Foi por meio desse direcionador ou desta bússola espiritual que Abraão se encontra com o milagre e o projeto de Deus para a sua vida. Quer ser bem-sucedido? Permita-se ser direcionado pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Mas uma segunda verdade que desejo sublinhar com você nessa noite: não perca a consciência da finitude da vida ou da transitoriedade. Não se esqueça que a nossa vida é transitória. Não se esqueça que há uma finitude na nossa caminhada. Caminhada esta que é feita por ciclos, por etapas, que precisam de ser vencidas. Quando falo ou sublinho esta verdade,
Quero falar exatamente com você sobre a necessidade de pensarmos no legado que estamos construindo hoje. Qual é o legado que você está construindo? Qual é o projeto que você tem se permitido viver, direcionado pelo Espírito Santo de Deus? Me recordo que em uma leitura que fiz há algum tempo atrás, o autor questionava o leitor sobre qual a diferença você está fazendo neste exato momento no local que você está. E ele caminha um pouco mais e faz uma outra pergunta: que diferença você fará na vida das pessoas daqui a 5 anos? E aquela pergunta me deixou intrigado, porque ao olhar ao meu redor, eu comecei a pensar, a refletir sobre a necessidade de ser um canal, uma ponte de Deus para a sociedade, para a comunidade, para a cidade que eu estou vivendo. Por isso a minha pergunta para você nessa noite: que diferença você está fazendo nesse mundo? Não se esqueça de que a nossa vida é transitória, que há uma finitude na história, há uma nova história após passarmos por esse mundo. A vida eterna, aqueles que aceitam e reconhecem Jesus como seu único e suficiente Salvador. Mas tenha esta consciência, tenha em vista que nós somos transitórios, que iremos passar. O próprio Jesus, ele nos traz esse ensinamento com muita clareza. Quando ele reúne os seus discípulos e traz algumas lições finais acerca do seu ministério, do propósito da sua estada, e ele vai falar sobre a crucificação, a sua morte, mas ele diz que enviará o Consolador para cuidar da sua igreja. Glórias ao nome de Jesus. Não estamos sozinhos, há um Consolador conosco. Mas Jesus aqui está falando sobre a finitude de algum processo, ou de um processo da caminhada ministerial. E todos nós precisamos de estabelecer projetos firmados no direcionamento de Deus. Mas eu quero caminhar um pouco mais para 2021. Não podemos perder a bênção de ter o coração quebrantado, de ter o coração sensível àquilo que Deus quer fazer nas nossas vidas. Eu fico olhando para a vida e para o tempo que estamos vivendo, notando muitas necessidades, muitos desafios, mas percebendo quantas pessoas estão enterradas no orgulho, na vaidade. Pessoas que estão vivendo ao seu bel prazer os seus próprios projetos, e se esquecendo que há alguém sobre todas as coisas, o nome que é sobre todo o nome, e a Ele devemos a honra, a glória e o louvor. Tenha o coração quebrantado, tenha o coração grato, tenha o coração sensível, porque somente aquele que tem o coração sensível é capaz de perdoar. Quantas pessoas estão vivendo este final de ano em meio a crises espirituais, mas crises que tomam a emoção, o psicológico, porque não conseguem perdoar, porque não conseguem mais caminhar. Quantas pessoas vivendo conflitos na sua vida conjugal, vivendo crises na fé cristã. Permita-se nessa noite ter o coração quebrantado, porque Deus quer fazer grandes coisas através da vida daquele que tem o coração sensível e quebrantado diante do seu altar. Certa vez Ana, uma mulher que não podia ter filhos, indagada por todas as pessoas, porque andava cambaleando, como diz o texto bíblico, que utiliza-se dessa expressão,
Esta mulher está embriagada, ela está doente emocionalmente, mas ela diz: eu não sou uma mulher dada ao vinho, a única coisa que eu faço é me derramar diante do Senhor. A única coisa que experimento na minha vida é ter um coração quebrantado. E aí o milagre acontece. Nasce do ventre desta mulher um profeta. Nasce do ventre desta mulher alguém que abençoaria uma nação. Deus quer fazer milagres na vida daquele que tem o coração quebrantado. Permita-se nessa noite ser quebrantado pelo Espírito Santo de Deus, para que você possa gerar perdão, para que você possa ser perdoado, para que você alcance essa bênção, no nome santo e precioso de Jesus. Mas em quarto lugar, não se permita perder ou não perca a paixão por pessoas, não perca o sentido da vocação e da chamada, não perca o sentido do propósito de estarmos vivos aqui hoje. Mais de 190 mil pessoas foram ceifadas por uma doença, por um vírus mortal e maligno. Mas se aqui estamos, meus amados irmãos, foi porque Deus nos permitiu e porque Ele tem um propósito para a minha vida e para a sua vida. Amém, querido? Agradeça a Deus, seja grato, mas não perca o sentido da missão que temos aqui, que é cuidar de pessoas, é amar pessoas, é sermos uma igreja que olha para o lado e para as necessidades, é ser uma igreja que se reinventa em um tempo desafiador. E é difícil olharmos para o lado e enxergarmos pessoas que estão apáticas, dizendo: não conseguimos fazer nada no ano de 2020. O que é fazer nada para você, irmão? É programa, é estar dentro de um auditório. Eu quero lembrar a você que nós somos igreja onde estivermos. Você é a igreja do Senhor, e Deus te levantou e te escolheu neste tempo para fazer a diferença. Não perca o amor e a sensibilidade por pessoas. Quantas pessoas marginalizadas pela vida, deitada nas calçadas do centro da nossa cidade, pessoas que estão dentro de apartamentos vivendo o orgulho e a soberba, perdendo a sua alma pelos prazeres da vida. E como igreja não podemos perder a paixão, o amor pelo nosso próximo. Que não percamos de vista o amor pela pregação do Evangelho. Mas em quinto lugar, não perca a sua família. Não perca a sua família. Percebemos que, em meio à pandemia, alguns processos que estavam camuflados ou encobertos estão vivendo um aceleramento e sendo destacados. Não temos aqui um dado ou índice para apresentar, mas percebemos dentro das nossas comunidades como tem aumentado o número de divórcios, como tem aumentado o número de jovens que estão se bandeando para as filosofias da vida, famílias que estão perdendo seus filhos para as drogas, em busca do inusitado, de algo que venha mudar a sua vida. As filosofias pregadas nas universidades, que muitas vezes têm trazido o abatimento da fé. Não perca a sua família em 2021. Tenha a família como prioridade, porque Deus criou homem e mulher. A igreja é segundo plano. Não adianta ganhar o mundo se você perder a sua casa. Não adianta ganhar uma alma se você está perdendo a sua família. Marido, tenha um olhar carinhoso, generoso para as necessidades da sua mulher. Da mesma forma, esposa, é tempo de perdoar. É tempo de deixar de lado as birras, as brigas. Pai, é hora de olhar para o seu filho. É hora de olhar para dentro da sua casa. Porque se você não cuidar dos seus filhos, o mundo está à porta para tirar a vida e a alma do seu filho, da sua filha.
Por isso, no ano de 2021, não perca a sua família. Mas uma perda inaceitável, que não podemos ter dentro da nossa relação com a vida. E a última que desejo sublinhar nessa noite: jamais perca Jesus do centro da sua vida. Não perca Jesus do centro da sua história. Não deixe Jesus de fora dos seus projetos. Não deixe Jesus de fora dos seus sonhos. É interessante que alguns diálogos nos levam a pensar seriamente sobre quem é Deus para nós. Quem é Jesus Cristo, o Deus que se fez carne. Alguns desses diálogos me chamam a atenção. Conta-se que Comte, um dos precursores do positivismo, conversava com o bispo Carlyle, e neste diálogo, Comte fala ao bispo que havia encontrado a solução para a humanidade, que havia encontrado algo que mudaria a história do mundo. Mas o bispo Carlyle, ele faz uma interrupção e diz o seguinte: para mudar a história e para mudar o mundo, é preciso de um nascimento sobrenatural, é preciso de uma vida sobrenatural, de uma morte penosa, mas sobrenatural, e uma ressurreição a qual o mundo nunca viu. E a única pessoa que pode mudar o mundo e a história é Jesus Cristo, Filho de Deus. A única pessoa que pode mudar a sua vida, a única pessoa que pode mudar a sua família, a única pessoa que pode trazer esperança e paz em 2021 é Jesus Cristo, Filho de Deus. Eu o sigo porque eu acredito. Ele disse quem Ele era, e eu acredito em quem Ele é. Nenhum dos mestres que passaram por esta terra se revelaram ou se apontaram como o caminho, mas Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus Cristo é o centro, é Ele quem divide a história, é Ele a razão do nosso viver. Não perca Jesus do centro da sua vida, não perca Jesus da sua história. Que 2021 seja um ano abençoado, onde Jesus é a maior bênção e o milagre para a sua vida. Não é a medicina, não é a vacina, não é a economia, mas é Jesus Cristo, a nossa única esperança. Pai amado, eu quero te dar graças pela tua palavra. Obrigado porque o Senhor falou conosco nesta noite. E que por meio do Espírito Santo do Senhor, o Senhor continue conduzindo os rumos e a história da sua igreja. Que esta palavra seja um marco para a vida da igreja. Que esta palavra fique gravada no nosso coração e na nossa mente. Que ela gere frutos na nossa vida cotidiana. Te damos graças por tudo, Senhor. Colocamos a primeira igreja batista de Vitória no teu altar e o pastor Doronésio. Obrigado por esta igreja e por este pastor. Continua a usá-los para a glória do teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, pastor Diego Bravin. Com certeza a mensagem que Deus colocou no teu coração tocou muito nos nossos corações, com certeza. Amém. Meus irmãos, estamos finalizando, estamos caminhando para adentrar o ano de 2021. Mas neste momento nós iremos fazer um momento de adoração ao nosso Deus, um momento de entrega dos dízimos e das ofertas. É um momento de gratidão, de compromisso, porque tudo que nós temos pertence ao nosso Deus. Em Ageu 2:8, a palavra de Deus nos fala que tudo que nós temos é dele. Minha prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. E na sua telinha está aparecendo aí as formas que você pode possibilitar
a participar da entrega dos dízimos e ofertas, através do PicPay ou do Pix, ou o número das contas correntes. Façam com toda a liberalidade do seu coração e o compromisso que nós temos com nosso Senhor, de fazer a vontade dEle, não a nossa em nossas vidas. Isto é compromisso. Oremos. Pai querido, este é um momento especial, Senhor, porque temos a oportunidade de trazer os dízimos e ofertas ao Teu altar. E que possamos, Senhor, cada dia mais estar caminhando na Tua presença, fazendo o ID e levando o Teu Evangelho. E através dos dízimos e ofertas, que possamos ter o compromisso de realizar, no qual estamos fazendo em 2020, e possamos continuar nos próximos anos, participando da Tua Palavra e levando o Teu Evangelho, e que os dízimos e ofertas possam ser utilizados da melhor forma, Senhor, para o crescimento do Teu reino aqui na terra. Em nome do Filho amado Jesus, amém. Meus irmãos, estamos faltando um minuto para adentrarmos ao ano de 2021, e neste momento nós temos a oportunidade de ir ouvir a mensagem do pastor Doronésio de Andrade, ao entrar no ano de 2021. Amada Igreja do Senhor, estamos nos despedindo de 2020 com uma convicção de que até aqui nos ajudou o Senhor. E quero te convidar a orarmos pelo novo ano, no nome bendito de Jesus. Pai Celeste, nós te louvamos pelo teu amor, pelo teu cuidado, pelos livramentos do Senhor e pelas bênçãos que recebemos, ó Deus, em 2020. E agora, Deus, quando recebemos esse grande e maravilhoso presente do Senhor, que é o ano novo 2021, Deus, nós nos colocamos em tua presença. Cremos que o Senhor estará conosco, nos dando sustentação, nos conduzindo, Deus, de uma forma maravilhosa, crendo que em 2021 nós seremos mais do que vencedores pela pessoa bendita de Jesus. Deus abençoe as nossas vidas, abençoe, Pai, as nossas casas, abençoe, Deus, a tua igreja e abençoe a nossa nação. Que nesse novo ano nós possamos te glorificar por tudo aquilo que és e por aquilo que vais fazer nas nossas vidas. Assim nós oramos, Pai, no nome bendito e poderoso de Jesus. Amém. Igreja amada e bendita do Senhor, um feliz e abençoado 2021. Temos certeza das bênçãos, do cuidado e das misericórdias do nosso Deus. Entreguemos tudo ao Senhor, confiemos nele, porque o mais ele fará. Deus te guarde, Deus te abençoe e Deus te sustente com a sua abundante graça. Um feliz e abençoado 2021 e vivamos para a glória do nome de Jesus, o Rei dos Reis. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus.